Seja bem-vindo ao episódio 23 da série Aprendendo Frases em Japonês. E nesse episódio nós vamos usar algumas sentenças que utilizam a estrutura te kuru, que são verbos na forma te junto com a palavra ou verbo kuru. Ela significa que a pessoa que fez a ação fez essa ação por você ou por alguém. Vamos nos exemplos que vai ficar bem fácil compreender. A primeira sentença que nós temos aqui é Oni-chan ga jitensha o shuri shite kureta. O meu irmão mais velho consertou a bicicleta para mim. Nós temos a palavra Oni-chan, que significa irmão mais velho. Nós temos a palavra jitensha, que significa bicicleta. E aí nós temos o verbo shurisuru. Shurisuru significa consertar, fazer os reparos em alguma coisa. Só que aqui nessa sentença ele aparece da seguinte forma. Shuri shite kureta. Significa que, primeiro, ele está no passado, né? Kureta. E aí ele quer dizer que o irmão mais velho, né, Oni-chan, ele fez a ação consertar, shurisuru, só que ele fez essa ação em benefício de quem está falando a ação, que no caso sou eu. Lembrando que no japonês a gente não precisa ficar falando toda hora. Watashi wa Oni-chan ga jitensha. Tá explicado isso pelo contexto da situação, que é para você, que é para a pessoa que está falando. Então, shuri shite kureta, ele consertou a bicicleta por mim. Próxima sentença. Moshi yokattara, uchi no ko ni nihongo oshite kurenai ka? Se estiver tudo bem, poderia ensinar japonês para o meu filho? E aí nós temos primeiro uma expressão que é moshi yokattara. Essa expressão, ela sempre, você usa ela no começo de uma sentença para você deixar claro que você está pedindo alguma coisa para a pessoa, mas ela não é obrigada a fazer aquilo, você só está fazendo um pedido. Então, moshi yokattara, se estiver tudo bem para você, literalmente significa se estiver tudo bem mesmo. Então, moshi yokattara, uchi no ko. Uchi no ko significa o meu filho, pode guardar isso como uma expressão, né? Porque ko é o kanji de criança, uchi, dependendo do contexto, significa meu ou eu. Então, uchi no ko, o meu filho, guarda isso como uma expressão. Uchi no ko ni nihongo, nihongo é a língua japonesa, oshite kurenai ka? Aqui nós temos o verbo oshieru, que significa ensinar, só que ele está na forma te, oshieru, oshiete, e aí tem esse kurenai ka, ele está fazendo uma pergunta. Então, tem o kureru no negativo, né? E aí ele está na interrogativa. Por isso que ele dá essa ideia de não gostaria, você não poderia, né? Ele já meio que faz negando, perguntando se não pode, mas na verdade ele está pedindo para fazer isso. Então, oshite kurenai ka, não poderia ensinar para mim, né? No caso, para o meu filho, mas ele está fazendo essa ação para você, que é o interlocutor, você que está falando essa sentença. Então, ele vai fazer essa ação por você. Moshi yokattara, uchi no ko ni nihongo oshite kurenai ka? Se estiver tudo bem, não poderia ensinar japonês para o meu filho? Próxima sentença. Tokyo ni itta toki ni Suzuki-san ga annai shite kureta. Quando eu fui a Tóquio, o senhor Suzuki me guiou, ou foi o meu guia. Então, Tokyo ni, a Tóquio, né? Cidade de Tóquio, Tóquio. Tokyo ni itta. Fui a Tóquio, né? Tem o verbo iku no passado. Iku, ita. E aí tem esse tokini, que dá a ideia de quando. Então tem a primeira sentença. Então, quando ocorreu essa sentença? Tokyo ni itta tokini. Quando fui a Tóquio. Suzuki-san ga annai shite kureta. Suzuki-san é o nome de uma pessoa, o senhor Suzuki. E aí nós temos o verbo annai suru. Annai suru significa guiar, ser o guia de alguém, normalmente em ponto turístico, né, apresentar uma cidade. Só que ele está novamente na forma te, annai suru, annai shite, e aí nós temos esse kureta no final, que é o verbo kuru no passado. Então, ele guiou, né, quem fez a ação foi o senhor Suzuki. Suzuki-san ga annai shite kureta, ele guiou por mim, ele fez essa ação por mim, ou seja, ele foi o meu guia. Próxima sentença. Sumimasen ga, chotto shizuka ni shite kuremasen ka? Com licença, poderia fazer um pouco de silêncio ou não poderia fazer um pouco de silêncio? Então ele começa com sumimasen ga. É tipo um com licença, né? E aí ele tem esse ga no final para dar a ideia de mas. Então, com licença, mas. Aí você faz um pedido. Sumimasen ga, chotto shizuka ni shite kuremasen ka? Chotto significa um pouco. Shizuka significa silêncio, e aí nós temos a expressão shizuka ni suru, fazer silêncio. Então, o verbo suru sozinho significa fazer, né? Então, shizuka ni suru, fazer silêncio. Só que ele está pedindo para fazer silêncio por você. Então, shizuka ni shite, ao invés de shizuka ni suru, né? Verbo na forma te, suru, shite. Aí tem o
kuremasen-ka. Qual que é a diferença do kuremasen-ka e do kurenai-ka que a gente tinha aqui em cima na outra sentença? Que agora é mais formal, ele está pedindo da forma mais educada possível para uma pessoa que ele não tem afinidade, uma pessoa que ele não tem aí nenhuma... É uma pessoa, provavelmente uma pessoa estranha, né, que ele não conhece. Então, kuremasen-ka. Shizuka ni shite kuremasen-ka. Você não poderia fazer silêncio por mim? E a última sentença de hoje, bem simples. Kakarin-san ga nimotsu o hakonde kureta. O encarregado, né? Kakarin significa... Kakarin-san é tipo encarregado num estabelecimento comercial ali, é o funcionário, né? Kakarin-san ga nimotsu o... Nimotsu significa bagagem. Hakonde kureta. Nós temos o verbo hakobu, que significa carregar. E aí ele está na forma T. Hakobu, hakonde. E aí nós temos o kureta, que é o verbo kuru, no passado, indicando que ele fez essa ação por mim. Então, o encarregado, né, carregou as bagagens por mim. Kakarin-san ga nimotsu hakonde kureta. Então, esse é o episódio de hoje, algumas sentenças aí usando a estrutura tekuru. Espero que você goste. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixa um comentário dizendo o que você achou, clica no gostei se você gostou do vídeo. E se você está vendo esse vídeo pelo podcast, aqui na descrição você tem as sentenças disponíveis e você também pode clicar no link para fazer download do livro digital Desvendando a Língua Japonesa. Então é isso aí, vejo você no próximo episódio. Tchau!